Olá pessoal, meu nome é Nádia Guerreiro, eu estou gravando esse vídeo a convite da Mical, aluna de administração, e específico para um tema que eles estão trabalhando sobre administração em tempos de crise. Bom, eu sou administradora já há alguns anos, de formação, minha principal formação é administração de empresas. Tenho especialidade em gestão financeira e gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. De trabalho, de experiência, tenho 3 décadas que acabei de fechar um ciclo dentro de uma grande empresa bancária, né, do setor bancário brasileiro. E nessa experiência eu tive a oportunidade de ficar 10 anos no mercado varejo e os 20 anos seguintes no segmento de atendimento a produtos e serviços e linhas de crédito a pessoa jurídica, a empresas do segmento na faixa de 500 mil até 12 milhões de faturamento anual. Então esse era o meu público-alvo. Também gerenciava uma equipe, essa equipe atendia comigo o mercado de Belém, o mercado de Macapá e uma parte de Castanhal. Então esse na gestão bancária, esse foi a minha experiência, né? Fechei esse ciclo e já há uns 2 anos e estou agora numa empresa chamada Via Amazon, que é uma empresa onde meu marido administra, também ele é administrador, mas a especialidade da empresa é engenharia e manutenção, atendimento a shoppings e empresas de grande porte. E uma parte da empresa também está se expandindo para exportação. Um pouco antes da pandemia foi tomada essa decisão. Bom, mas isso é bem embrionário, ainda está iniciando. O que a Mical me falou, e vou tentar responder algumas perguntas bem direcionadas, não foi no sistema de entrevista, mas de algumas perguntas que eu recebi para responder. Daí, como eu penso, fica um pouco menos rico, porque a gente não tem essa interação, mas isso é só a minha percepção, tá? Mas como ela me mandou as perguntas, aqui eu vou relatar. Então, uma das perguntas que ela mandou foi: qual o papel do administrador, que o administrador deve desempenhar nas organizações? Bom, eu entendo que o que se espera do administrador é gerenciar recursos, sejam ele recursos financeiros ou de pessoas, enfim, o que se espera é que ele desempenhe essa função de uma forma que dê os melhores resultados, alocando os melhores recursos, onde ele precisa ter respostas, o que fazer, quando fazer, quanto custa, onde é que isso vai acontecer e como fazer. Então, o administrador ele precisa ter um feeling muito bem, conhecer o mercado, conhecer os recursos, conhecer as competências para que ele possa desempenhar o seu papel. Porque exatamente o administrador ele tem um papel fundamental, é fazer dar certo, é alocar os recursos nos locais ideais e trazer o melhor resultado, buscar o melhor resultado. E assim eu tive a oportunidade de ter essa experiência ao longo desses anos, graças a Deus, com bastante sucesso. Uma pergunta que se fez também foi: você acha que é possível ser feliz no trabalho? E você é feliz no seu ambiente de trabalho? Bom, eu entendo que se você sabe a sua vocação, você sabe o que você nasceu para fazer, se você conhece as suas habilidades, se você está correto, está identificado a sua aptidão, você sabe a sua identidade, o que é a sua identidade? É o que eu nasci para fazer, aquilo que eu faço com facilidade. E que as pessoas até elogiam, porque olha, você faz com facilidade e tudo. Se você entender que você tem essas competências e vai para um lugar onde vai desempenhar as suas competências, então você vai encontrar, sabe, a sopa no mel? É assim, você vai gostar do que faz,
vai se satisfazer com aquele ambiente, porque está tudo inerente ao que você gosta, né? E as suas competências. Então, as adversidades que você vai encontrar, porque todos nós encontramos adversidades no trabalho, seja ele qual for, só elas vão te fortalecer, elas vão te dar mais, vamos dizer, você vai sair mais forte de cada experiência que você tiver. Então, nessa jornada, você vai estar sempre conquistando. E quando você tem coisas que precisam melhorar ou que não foram tão boas de resultado, você vai tomar aquilo como experiência. Então, essa é a satisfação pessoal, certo? Então, daí você vai se sentir o quê? Quando você está satisfeito com alguma coisa, você está feliz. Então, não pense que é o trabalho que vai te dar essa felicidade, mas você vai levar para o ambiente de trabalho a sua melhor competência, as suas melhores habilidades e vai se socializar, né? Tanto na atividade individual, você vai produzir para o individual, com o grupo para o coletivo. Então você vai estar servindo, porque quando você entende que você está numa empresa para servir, você faz, e naquele seu papel você faz realmente feliz. Então, durante todo esse tempo que eu fiquei numa empresa todo esse tempo, né? 30 anos, é bastante tempo, eu entrei menina lá. Então, eu fui muito feliz. E agora eu estou indo feliz também, porque estou passando para um outro projeto também, que é um projeto que eu estou aprendendo, um novo, que é sobre exportação, mas também trazendo muito das competências que eu adquiri naquele mercado, né? Mercado bancário. E a próxima pergunta, como você reage aos conflitos que aparecem na sua organização? Bom, os conflitos eles vão aparecer em qualquer lugar. A primeira coisa que eu entendo é que você precisa conhecer o que está acontecendo e contribuir para favorecer a solução que aquele conflito está trazendo. Porque se você for uma pessoa que vai aumentar o conflito, você não vai estar conduzindo da melhor forma. Então, o equilíbrio e saber desempenhar ou buscar competências, pessoas que vão estar alinhadas àquela solução, porque se não tem, imagina que você tem um problema para resolver, mas você não tem a pessoa com a especialidade daquele momento, então você vai buscar a especialidade e, sobretudo, conselheiros, porque é na multidão de conselhos que você tem as melhores respostas, isso é até bíblico. Então, quanto mais você se aconselha, mais você tem soluções para a sua organização em condição de conflito. E isso varia desde uma pequena reclamação de um cliente até a sua tomada de decisão por uma, às vezes, emergencial, né? Você tem que tomar uma solução, tomar uma decisão para uma solução emergencial. Então, como fazer com aquele conflito que está acontecendo? Buscando, muitas vezes, conselhos, né? Seja até com o mercado. Então, tem uma outra pergunta que ela me fez também, que eu achei até interessante, porque é uma pergunta que já se faz há muitos anos, né? Você tem medo de futuramente perder seu cargo para uma máquina, já que com o passar dos anos a tecnologia só avança? Gente, não tem que ter medo, profissional nenhum tem que ter medo disso, porque imagina, desde quando a tecnologia vem mudando? Você está agora no mercado, mas imagina o profissional que iniciou há 30 anos atrás. Você pode imaginar, eu passei por várias mudanças tecnológicas, várias, né? Imagina, eu vou falar do setor bancário. Desde máquinas que faziam poucas coisas, depois foram botando ATMs, que são aquelas máquinas de autoatendimento, né, para cliente. Hoje já é tudo digital, os gerentes já estão em plataformas digitais que vocês conhecem. E como é isso? Que medo é esse? Não tenha medo, de jeito nenhum. Mas tenha uma coisa: prudência para buscar especialidade em você, não na empresa, em você. Uma vez eu ouvi um conselho de um gestor.
buscando, ele dizia o seguinte: busque especialidade em você. Então você vai estar sempre preparado para o próximo passo. Então eu entendia que a minha empresa lá, que a empresa onde eu trabalhava, ela olhava as nossas avaliações de 2 em 2 anos. Depois as avaliações de competência já foram anuais. E eu percebi, eu falava assim, eu tenho que estudar. E assim eu ia investir em cursos, em especializações, em MBAs, em várias coisas que estavam linkadas com o meu segmento, né? E isso fazia com que eu estivesse sempre antecipada, ia lá no meu currículo, atualizava e eu estava sempre pronta para aquele momento. Então não tenha medo. Em épocas de bastante crise, que nós já vamos falar que é a próxima pergunta, por exemplo, nós temos a crise da pandemia, que essa é a próxima pergunta. Mas eu passei uma crise que foi local, uma crise no país, a crise da pandemia global. Mas em 90, quando nós tivemos o governo Collor, que muitos de vocês nem eram nascidos, o que ocorre ali foi uma crise tremenda no Brasil. As poupanças, as contas das pessoas ficaram bloqueadas, os recursos, os bancos tinham pessoas para dizer bom dia, sejam bem-vindos, aquelas pessoas assim que estavam ociosas, porque se ganhava com open, com overnight, talvez são termos até que alguns não conheçam, mas eram as aplicações diárias, elas de um dia para o outro rendiam assim absurdos. Então a população vivia daqueles juros, a inflação de 50%, que era da época do governo Sarney, que passou depois para o governo Collor. Então, quando chegou no Collor, que foi aquele bloqueio imenso, o que ocorreu? Uma crise no país, de demissões de muitas formas. Inclusive, tiveram pessoas que suicidaram porque perderam tudo, empresas que tinham todos os seus recursos de fluxo de caixa, do faturamento do mês que estavam ali bloqueados. Enfim, sumiu o dinheiro do mercado. E o que fazer? Eu me lembro que nós éramos 8 pessoas no meu segmento, que todos os dias saiu uma lista de demissão, certo? Eu já era administradora. Eu trabalhava no setor de investimentos, no mercado de investimentos. Foi uma das coisas que me segurou, porque eu tinha a especialidade do mercado de investimentos, em diferencial com as 5 que tinha, com as 8 que tinha. Então ficamos em 3 pessoas. E as crises, elas vão sendo vencidas de acordo com os recursos que você tem e as inovações. Isso faz muita diferença, faz muita diferença. Outra coisa que ela me faz pergunta: existe gestão de pessoas na sua empresa ou basicamente gestão de processos burocráticos? Não, sim. Na empresa que eu trabalhei era uma empresa grande, com todas as competências muito bem definidas, e existia sim gestão de competências para pessoas e gestão de processos. Tanto que existia uma avaliação semestral, depois ela avaliava-se no final do ano, e nós sabíamos em que posição nós estávamos. Na verdade, a nossa produtividade era sempre avaliada mensalmente, o nosso crescimento, e anualmente tinha um fechamento. Mas existia todo um acompanhamento daquilo de pontos de melhoria, quais eram os pontos fortes, quais eram os pontos que nós deveríamos investir em capacitação. Existia sim, e ainda existe. É uma empresa muito, muito próspera. Aqui nessa outra empresa que eu estou, já é uma empresa de varejo, uma empresa pequena, uma empresa familiar, né? Não tem muito bem definido essas funções, porque é gerenciada ali com poucas pessoas. Eu já vou falar um pouquinho mais dela. Então aqui, sua rotina mudou muito com a pandemia e o que as empresas podem aprender com a crise? Bom, foi assim um impacto. Eu creio que para a maioria das pessoas, não para todas as empresas, porque tem empresa muito bem estruturada, mas todos sentiram o impacto de uma forma menos ou mais. No caso da nossa, nós sentimos o impacto do lockdown, parou completamente. No lockdown não se fez absolutamente nada. Então a empresa Via Amazon, ela presta serviço para todos os shoppings vocês sabem que fecharam. Então, as lojas, a própria administradora do shopping não contratou absolutamente nada. E como a Via Amazon, ela trabalha com parcerias, então os parceiros, muitas vezes, pequenos parceiros que são de menor porte,
Eles ficaram sem nada, sem nenhum acesso, sem nenhuma condição. Foi necessário, inclusive, nós fornecermos cestas básicas para os pequenos fornecedores, que fazem todo o ciclo do negócio, né? E então, vocês conhecem tantas coisas de sucesso que aconteceram, mas tantas coisas de empresas que fecharam, outras não. A nossa não fechou. Ela passou por essa crise, o mercado já aqueceu novamente e já voltamos. Por exemplo, empresas da minha família. Foram duas delas, uma da linha do segmento de colchão varejo, vendeu como água, vendeu muito, porque as pessoas estavam em casa, elas começavam agora a perceber qual era a sua necessidade, começaram a comprar, enfim. E as entregas assim foi um sucesso só, mesmo em época de pandemia. E um do meu irmão da área de construção civil, por incrível que pareça, na especialidade dele, no segmento de casa para classe média, ele conseguiu ainda fechar bons negócios com o que fez com que não parasse. Mas nós sabemos que tiveram muitas empresas que não conseguiram mais voltar para o mercado de trabalho por conta do faturamento que não dava para acompanhar, mesmo com o auxílio que o governo deu aí, que levou um pouco de tempo, mas o governo atendeu. E algumas pessoas conseguiram auxílio, né, para a empresa, outras não conseguiram, mas muitas se inovaram. E o que eu vejo o que a empresa pode aprender com essa crise? Bom, o que eu mais vejo com a especialidade, por exemplo, de ter convivido nesses 20 anos com empresas, pessoas jurídicas do faturamento que eu citei, de entre 500 mil a 12 milhões ao ano, são empresas médias. São empresas que estão ali no dia a dia, trabalhando com o seu faturamento, atendendo os seus funcionários, atendendo o seu cliente, mas eles têm uma dificuldade. A empresa, especialmente aqui brasileira, de pequeno porte, no varejo, a gente sente que não trabalha com uma reserva emergencial. E é nessa crise eu entendo que é hora de se passar para programar uma reserva emergencial. O que é uma reserva emergencial? É uma média que a empresa consiga fazer 6 meses em média de faturamento dessa empresa e deixar em reserva exatamente para uma situação emergencial como foi essa da crise, né, da pandemia, em que não se tinha controle absolutamente de nada. É a primeira vez que o governo, de fato, entrou nas empresas para impedir. Então, a gente nunca tinha visto isso. Mas também tem uma característica, em locais onde o clima é quente, como é o caso, nós estamos próximo da linha do Equador, as pessoas não têm nenhum tipo de problemas, de tragédias, como neves, como invernos rigorosos, como são em outros países. Então, a gente tem bastante quente o clima, daí as pessoas não se preocupam em fazer reserva porque estão sempre em condições de produzir. Então elas trabalham e vão nessa linha, nessa média de faturamento e vai atendendo às suas necessidades mensais. Às vezes no máximo consegue ficar para solucionar um mês a mais do que isso, mas é pouco. Então a minha sugestão de aprendizado para essa crise é, de fato, aprender que nós precisamos, como administradores e bons administradores que queiramos ser nesse mercado, fazer o diferencial, nós precisamos de duas coisas. Trabalhar a especialidade. Qual é a minha especialidade que eu quero? Qual é o ramo que me chama a atenção? O que é que eu quero fazer como administrador? Eu quero ir para a área financeira? Eu quero trabalhar como gestão de pessoas? Eu quero gerenciar pessoas, desenvolver os seus potenciais até que se consiga com que elas produzam muito mais, alocando em lugares adequados aos quais elas têm competências para isso, né? Então, assim, descobrir qual é a minha especialidade. Não ficar apenas com o meu curso de administração, mas sim seguir a linha. E o segundo ponto que eu entendo é buscar realmente orientar o líder da empresa, orientar quem precisar no sentido de reservas emergenciais, porque é necessário.
nós passamos por essa crise e a gente entende que não está solucionado, né? Tem muitas oportunidades de inovação. Quem conseguiu ir para as mídias, inovar, realmente conseguiu produzir. E esse é um caminho, é uma porta que não volta mais. Bora, o e-commerce está aí, então nós administradores precisamos nos familiarizar com esse mercado inovador que tem muito a nos ensinar ainda. Então, assim, senhores administradores, né, que estão aí, que o mercado vai receber vocês aí de braço aberto. Eu desejo, assim, que vocês tenham sucesso no trabalho de vocês, na especialidade de vocês. Amem, estejam no curso de administração porque amam. Se não, vão escolher o que vocês realmente gostam. Mas eu, como administradora, eu acho que é uma excelente profissão. Nunca me arrependi, né? E tenho... A minha vida toda eu fiz em cima da profissão administradora. Então, desejo sucesso para vocês. Deus os abençoe.